à primeira vista. Olá, bem-vindo ao 20º episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da ESC-FM e do Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho e o convidado de hoje está duplamente em casa. Licenciou-se em Publicidade e Marketing aqui na ESC e também colabora com o Expresso, na Tribuna Expresso. Toca clarinete desde muito novo, já marcou um gol à Karate Kid na Liga dos Últimos e visitou mais de 40 países. Depois de Sensivelmente Idiota e de Betos, Mitras e afins, mostra a Portugal o lugar estranho de onde vamos desaparecer todos num instantinho. Ouvi-lo num podcast sem estar acompanhado de cerveja não é normal, mas é o que temos. Tem como ídolo Anthony Bourdain, mas hoje está no Humor à Primeira Vista para mostrar o amor que tem por John Oliver. Bem-vindo, Diogo Faro. Obrigado por ter aceitado o convite. Não, esta introdução foi melhor que a outra do podcast há bocado? Não, foram as duas muito boas. Escusa estar a tentar aí clivar e que eu prefiro um face ao outro. Até porque são os dois excelentes podcasts da ESC-FM. Tocaram em pontos, são dois excelentes podcasts, por acaso verdade. São dois podcasts que eu gosto. Acho que vocês fazem um muito bom trabalho, cada um na sua área, no humor e nos livros. Muito bem, muito bem. E não vou escolher um, escusa estar para aí. Foda-se, é especificamente esta a palavra que utilizas para começar o teu espetáculo, todos os teus espetáculos que fazes na tour do Lugar Estranho, do teu primeiro solo de stand-up. Alguma vez pensaste em começar com outra palavra? Ou sempre foi esta a primeira ideia? Foi, acho que foi. Pronto, o espetáculo, falando já um bocado mais latamente sobre o espetáculo, foi uma coisa que demorou muito tempo a conceber, no sentido que eu mudei muito nos últimos anos, a maneira como penso, como vejo o mundo. Não é que tenha mudado, penso de maneira diametralmente oposta ao que pensava antes, mas foram anos de muita leitura, de ver muitos comentários, de viajar muito, de falar muito com pessoas, e que me deu um crescimento muito grande. Mas porquê que o foda-se representa isso? Pronto, e depois a constatação do estado do mundo, uma série de coisas, que o mundo não é só miséria e não sei, há coisas boas, mas há muitas coisas erradas e tanta coisa. Depois o meu espetáculo comecei com um vídeo, algumas pessoas já viram, e quando virem, vou voltar, isso já se fala para a frente, com coisas que realmente não são muito fixe, e então é para quebrar ali. Depois assim que eu entrei em palco, surge o foda-se como uma grande exclamação. Vem no seguimento de um vídeo? Sim. Pronto, e é um desabafo, é uma exclamação. E o vídeo mostra várias situações da atualidade que... Sim. Depois não vou contar mais, as pessoas ainda podem ir ver. Mas sim, as pessoas veem esse vídeo e depois quando eu entro em palco começo com esse tal foda-se. É que lá está, não é só a força de um palavrão, é tudo o que carrega esse foda-se de espanto, de indignação, de surpresa, de desilusão, de como é que chegamos aqui, o que é que se passa. Ou seja, neste solo adquires essa postura de quase revolta contra aquilo que se passa no mundo? É mais sim, isso? É um bocado de interrogação, porque foda-se, e depois como é que chegamos aqui? Pronto, e depois ao longo do espetáculo vou dissecando vários assuntos que eu acho que não fazem muito sentido, muito na minha perspectiva, com histórias, não é? Não estou só a falar do machismo, da homofobia, essas coisas. Por falar, há muitas coisas da minha história, vou contando com histórias pessoais e vou analisando esses temas com histórias pessoais. Pronto, é mais ou menos por aí. Há uma reportagem no SAP 24 para a qual também escreves, para o SAP também escreves crónicas, semanalmente, certo? Semanalmente. Uma reportagem do Tomás Gomes, que também andou aqui na ESC, portanto, e fez um excelente trabalho. Está muito fixe a reportagem. E vê-se que há ali uma parte em que se vê as folhas que têm tudo o que escreveste do solo. E são folhas, de facto, em que escreveste à mão. Ou estou enganado? Escreveste o solo todo à mão? Na verdade, aquilo já são são umas cartolinas grandes. São cartolinas já? São cartolinas grandes em que eu escrevo os tópicos. Já não são as piadas todas, são os tópicos todos, em que eu revejo antes de entrar em palco e não sei o quê. Eu nunca levei cábula, nem no primeiro espetáculo, que foi em Palmela, que estaria em Palmela no passado, e mesmo não estando super seguro do texto todo já na cabeça, preferi ir sem cábula para obrigar o cérebro a ir buscar as coisas. Quando dizes cábula é os tópicos ou o texto? Sim, de pôr os tópicos claro. como há pessoal que faz, e não tem mal nenhum, de pôr nas colunas, nos monitores, no palco e não sei o quê. Optei por não fazer, para me obrigar a
o cérebro a ir buscar as coisas do que eu tinha estudado e pensado e escrito, e não falhei quase nenhuma piada, acho eu, e depois lembrei-me de que é que tinha falhei uma ou outra e corrigi no espetáculo a seguir, e isso foi só para não obrigar para não dar aquela muleta ao cérebro que poderia descansar e não sei o quê. Assim, primeiro espetáculo. Agora, no camarim, tenho sempre lá espalhado as cartolinas com os tópicos para... Mas escreveste tudo à mão? Escrevi muito do espetáculo à mão, mas não, escrevi a maior parte no computador, acho eu. Depois é que é um exercício também como para estudar qualquer coisa, escreves à mão algumas coisas, os tópicos, e vais pensando o que é que aqueles tópicos significam, não é? Como estás a estudar. Aí o que eu fiz também muito para estudar o texto é andar na rua a fazer o texto. E sim. Vou muito... Falas disso na reportagem, porque há muito tempo que comecei a fazer isso, percebi que é a maneira mais fácil de me concentrar. Em casa acho estranho fazer o texto em casa sozinho, percebes? Há distrações, seja do que for, e quando eu vou para a rua começo às voltas do meu quarteirão, ou vou dar uma volta grande ou o que for, e vou fazendo o texto e ele vai-me saindo. Depois às vezes dou para mim, estou a falar alto e a gesticular e as pessoas acham que eu sou maluco, mas pronto, está tudo bem, né? É um método que resulta. Por exemplo, essa abertura agora estava aqui a pensar, sendo que vem na sequência do vídeo, como é que fazias para testar, por exemplo, a abertura em bares ou não fazia. Não fazia, a maior parte do solo eu não testei. Eu fiz uns espetáculos antes no Clube Ferroviário, agora já passou bastante imenso tempo. Fiz lá umas sessões em que testei um bocado e comecei a limpar aí material, mas aí 50% do solo eu não testei, porque o solo tinha muita coisa, aquilo estava muito interligado. Eu pensei, estava mesmo feito do princípio ao fim, a pensar, o vídeo é muito importante, como eu começo o texto é muito importante, a ligação dos textos, aquilo faz tudo um arco mais ou menos narrativo, não é bem? Porque dá para separar alguns temas, mas depois chega ao fim a uma conclusão, e uma conclusão que está relacionada com o vídeo do início e com os meios, com as histórias que eu conto, etc. Portanto, não tenho assim tantos bits que possa separar e testar nos bares e não sei o quê. Assim, muito menos o início, não dava mesmo. Tiveste algum receio disso? De chegar lá e aquilo não... Sempre, não é? Eu estava confiando do texto que tinha escrito e no espetáculo que tinha montado. Há uma responsabilidade acrescida assim, não é? Claro, e ainda bem. Acho que mal de mim, se alguma vez tiver um solo, mesmo que seja a 20ª vez ou a 100ª vez que faço o mesmo espetáculo, mal de mim se não sentir pelo menos um bocadinho de responsabilidade. Os meus pais são músicos profissionais há muito tempo, a minha mãe... quem já ouviu entrevistas, estou sempre a contar esta história. Portanto, o meu pai é mestre e músico, um dos músicos da Revolução e o caraças. A minha mãe é um músico, cantora de ópera, não sei o quê. E eu sempre tive música presente a minha vida toda. E o que eles sempre me ensinaram quando eu tinha audições e concertos de clarinete, com a orquestra, a solo, o que fosse, foi que temos que ter sempre um mínimo de nervos antes de entrar no palco, que é sinal de respeito pelo público. É sempre sinal de respeito pelo público. Quando sentires nada... é porque realmente não te estás a importar com o que estás a fazer e com as pessoas que ou pagaram um bilhete ou se não pagaram, pelo menos estão a despender o seu tempo para te ouvir, tocar ou dizer piadas ou o que for. Portanto, espero que isso nunca me aconteça na vida, não ter pelo menos um mínimo de nervos. Mas achas que, por exemplo, em solos que faças no futuro? Não sei se tens essa ambição ou não. Sim, é de fazer, não está já programado, mas é de fazer, sim. Pensas em trabalhar melhor essa parte da preparação, de testar mais, ou achas que este é um método que encontraste? Depende. Não, é mais seguro testar mais partes nos bares e não sei o quê, mas eu não sou super confiante a fazer stand-up, não me sinto nada o maior do mundo, muito menos, não, ao contrário, não me sinto nada o maior de Portugal, muito menos do mundo. Agora estava com bastante confiança neste texto e felizmente os espetáculos correram uns melhor, outros pior, mas todos bem. Portanto, mas se puder, se tiver a oportunidade, gostava de testar, porque nos bares e nas salas pequeninas, nestes eventos, às vezes o pessoal vai experimentar texto, dá para... são realmente muito úteis, se conseguires ir lá, tiveres a oportunidade e começares a limar algumas coisas. Depois há sempre coisas que a mim aconteceu-me a fazer a tour, que é, lembrei-me de uma piada, no terceira vez ou quarta que fiz o sol e que ficou bem, lembrei-me na altura, saiu, umas pessoas riram-se imenso, eu vi que aquilo realmente fazia sentido e depois comecei a fazer sempre essa, acrescentei, não é? Isso eu e todos os comediantes fazem isso, acho eu, mas se calhar se eu tivesse testado mais vezes nos bares, se calhar tinha surgido antes, então já percebes? É um bocado isso. Portanto, se houver oportunidade,
eu não tenho isto como método, não vou testar nada e vou direto para as salas. Claro. Mas também não tenho como método, tenho mesmo que testar, é que logo vejo quando as oportunidades que tiver. Com o teu humor, há muito esta questão de não ser só para fazer rir. Tu próprio já falaste disso algumas vezes. Também ambicionas que quando as pessoas saem dos teus espetáculos, vão para casa, pensem um bocado sobre aquilo, quem sabe mudem a sua opinião. Existe alguma parte no espetáculo do Lugar Estranho em que estejas a dizer alguma coisa que seja mesmo para mostrar o teu ponto de vista e não para ter uma piada? É tudo. O meu espetáculo está sempre com pontos de vista. Mas beneficias o ponto de vista à piada? Não, só que felizmente, porque eu sei que isso há sempre entre pares meus e entre pessoas que gostam do meu trabalho ou que não gostam, sempre se o Diogo Faro é comediante ou se é ativista. Eu não tenho que pôr as coisas dentro de uma caixa, não é? Até porque eu sei que há muito esta coisa da questão. E não é uma coisa que me preocupe que eu tenha que me definir. Agora, eu tenho que não enganar as pessoas. Se eu estou a vender um espetáculo de stand-up comedy, não vou para o palco estar 1 hora, mesmo que o texto fosse incrível, mas se não for para rir não é stand-up comedy. Mas é espetáculo, é stand-up comedy. Eu escrevi um texto e um espetáculo onde as pessoas estão a rir do princípio ao fim, ou pelo menos eu estou a tentar que as pessoas se riam do princípio ao fim. Só que estou sempre a passar os meus pontos de vista sobre as coisas, como estão todos os comediantes. Eu por acaso falo destes temas e depois o pessoal acha que é mais ativista do que alguns acham que é mais ativista do que comediante, mas não me afeta nada. Eu sei que há crónicas que eu escrevo no Sapo que nem sequer têm piadas, porque não me apetece. Eu gosto de escrever, gosto muito de escrever e não tenho sempre a necessidade de que seja uma coisa cómica. Às vezes pode ser uma reflexão, etc. Não sinto essa necessidade porque eu gosto mesmo de escrever. Ou no Instagram, ou o que for, ou no Twitter, não tenho uma pressão. Claro que sou comediante acima de tudo, portanto quero receber dinheiro e ter esta validação artística, este meu prazer artístico enquanto comediante, e para isso tenho que fazer rir, mas isso não invalida nada que consiga passar pontos de vista às vezes que podem ser mais ou menos controversos sobre a sociedade e que passa outras coisas como o não é normal, etc, como ativista. Agora, para fechar esta frase, estou-me sempre a alongar, no meu espetáculo de stand-up comedy é para rir. Passo os meus pontos de vista, mas é comédia. Nessa questão da validação artística, normalmente, até acho que isto acontece mais no meio do humor, que há muitos comediantes que dizem que não procuram só a aprovação do público, mas também a aprovação dos pares. Achas que, exatamente por esta questão que referiste de os teus próprios pares, muitas vezes não sei se ele é ativista, se é humorista, sentes que não és respeitado pelos teus pares? Não, sinto que sou por uns e por outros não, mas é normal. Não. Há sempre claro, vivo muito bem com isso. Mas há mais comediantes ativistas e não se passa muito com isso. O Guilherme Duarte, as pessoas não têm muitas dúvidas, e no entanto é muito ativista dos direitos dos animais, por exemplo. Só como é animais é bastante menos polémica, é muito mais unânime, não é? Ricky Gervais deve ser dos mais ativistas mundiais pelos direitos dos animais, mas como é de animais também é muito mais unânime. Mas há de coisa, pessoas passam-se todas com o Carlin e ele tem beats que quase não tem uma punchline. E no entanto é genial a maneira como ele passa aquilo, mensagens altamente sociais e políticas, e as pessoas passam-se com isso porque ele realmente é genial. E não me disse que me estou a comparar, atenção, antes que o pessoal comece. Estou a anos de luz de um Carlin, mas acho que é perfeitamente possível passar-se mensagens políticas e sociais sobre aquilo que acreditamos e fazer rir as pessoas. Como não é uma obrigação. Como eu sou fã de muitos comediantes que não me estão a acrescentar nada nesse sentido político, social, etc. Mas estão a fazer rir muito, e isso é o essencial, obviamente, para um comediante. Porquê é que achas então que essa receptividade a aceitar que as duas coisas podem funcionar? Acho não percebi o início da pergunta. A receptividade que os pares têm a aceitar que podes combinar as duas coisas do ativismo e do humor. Porquê é que achas que a sociedade até pode rejeitar um bocado essa ideia? Porque acho que não é muito comum em Portugal. Acho que não é propriamente comum os comediantes terem opiniões vincadas sobre determinados assuntos, e principalmente, nós vivemos mas vivemos muitos anos em que o lado das piadas é sempre
foi sempre muito, muito mais do mesmo. As coisas agora mudaram e estão a mudar. Eu não sou aqui nenhum pioneiro espetacular, estou a fazer coisas super diferentes. Mas durante muitos anos, lá está, foi sempre mais fácil fazer a piada com a punchline. A punchline é paneleiro e é preto e é mulher na cozinha e é mais não sei o quê. E que para mim está tudo bem. Não sou completamente contra proibir qualquer que seja uma cena parecida com proibir esse piadas. Só que a mim, artisticamente, não me preenche, não me identifico, e não quer dizer que há uns anos pudesse fazer, etc. Mas atualmente, com a idade que tenho e com o que já fiz pessoalmente e profissionalmente, não é uma coisa que me identifique. E acho que vem um bocado da história do humor, a quantidade de comediantes que foram muito mais por esse caminho. Então, se surge alguém que vai por cima com tanta força, tanta força no sentido de recorrentemente pegar nestes assuntos, pegar na outra perspectiva destes temas e estar a gozar muito mais com os machistas do que com as mulheres, estar a gozar muito mais com os homofóbicos do que com os gays, então pronto, lá vem este agora está armado em sim, sei lá, é Salvador da Pátria e não sei o que não é a minha intenção, é só a minha maneira como eu vejo o mundo e não consigo dissociar-me os valores humanos da comédia. Compreendes alguns dos argumentos que as pessoas usam? Por exemplo, eu acho que essa coisa da recorrência até vem um bocado à questão que normalmente as pessoas ele está sempre a insistir neste tipo de assuntos, como se quisesse ser Salvador da Pátria. Compreendes esse lado? Ou seja, compreendo. Às vezes eu próprio, para que estou falando isto outra vez? Que chato. Claro, não percebo e tento, às vezes vario. A cena é que se as pessoas acompanharem o meu trabalho, eu falo muitos assuntos. Só que quando chega a mais gente, quando dá alguma controvérsia, é mais ou menos por causa desses assuntos. Se as pessoas que se derem ao trabalho e forem ver as crónicas todas ou acompanharem mais o meu trabalho, veem que há mais abrangência de assuntos. Mas para mim é normal que depois os que chamem mais a atenção sejam esses assuntos. E depois, obviamente, isto vem muito à baila com o feminismo e com a minha perspectiva da sociedade, e depois veio não é normal, e não sei o quê. Isso foi tudo muito falado e muito intenso, e depois percebo que quem não... Acho bem, as pessoas estão-se a cagar para ir aprofundar o que sabem sobre o meu trabalho, percebo perfeitamente, mas se forem, percebem que há mais coisas a falar, e que eu gosto de falar mais coisas, etc., mas que acabam por ficar bastante mais na sombra, porque não alcançam tanta gente nas redes sociais, e não sei o quê. E ainda para complementar esta ideia dos argumentos de outras pessoas, uma das coisas que foi falada foi na altura de quando lançaste o Movimento Não é Normal, deste a cara pela campanha, e as pessoas associaram essa questão ele está-se a expor e a ganhar protagonismo devido a estas situações, ou seja, a aproveitar-se do movimento. Se fosse hoje, terias-te afastado, se calhar, dando apoio à campanha, mas se calhar não mostrando a cara? Acho que... Não, teria feito igual. Já eu ia sempre ser criticado, fosse para onde fosse. Há sempre coisas quando as pessoas podem pegar e vão querer pegar e não sei o quê, passam um bocado ao lado. Às vezes é chato quando se está a fazer, é um bocado, sei lá, acho que fiz uma coisa fixe, juntamente com os meus amigos, não é normal, e continuamos a fazer, depois já posso desenvolver um bocadinho, e acho um bocado estúpido que se critique um movimento que pode ser importante. Agora, eu estava a tomar uma posição uma posição forte, que em Portugal eu acho que é um bocado raro, alguém, um comediante ainda por cima, e uma figura pública, um homem, hetero, branco, essas merdas todas, pronto. Eu tinha uma posição tão forte de sou feminista orgulhoso e sei que há machismo, eu já fui machista, já tive comportamentos, não tive nada que seja grave ou assim, mas que já disse coisas que hoje em dia não diria, ou não sei o quê, e portanto eu tinha que dar a cara. Claro que depois está-se a aproveitar, não sei o quê, e depois se eu não desse a cara, pusesse lá uma imagem aqui a preto, pronto, eu nem sequer dar a cara, porque depois foi altamente espalhado para pessoas que nem sequer me conheciam de lado nenhum, não é? E eu sabia, pelo que eu estava a escrever, a posição que eu tinha de estar a tomar, eu tinha que dar a cara e assumir a posição que estava a tomar, para o bem e para o mal. Portanto, se as pessoas quiserem ver isso só como protagonismo, estão à vontade. Se perceberem que não ganhem propriamente muito com isso, podem perceber que são valores que eu acredito. Depois aquilo gerou os meus amigos, a minha amiga Ana Esteves, e depois mais a Madalena, a Margarida, o Gonçalo e o Luís, fundámos o Movimento Não é Normal, não tem nada de cómico, quisemos só trazer a discussão do feminismo de um ponto de vista mais leve do que outras associações fazem, e trazer a importância da igualdade de género,
Pronto, e acho que fazemos um trabalho que é meritório e as pessoas acham que foi para o protagonismo e nós, entretanto, ainda não temos um ano de existência e já fomos a dezenas de escolas e faculdades e empresas falar sobre igualdade de género, tudo pro bono, só porque acreditamos. Portanto, as pessoas viram aquele post e cagaram. Nós não cagamos, são os valores em que nós acreditamos e não é por causa do protagonismo que nenhum de nós os 6 ganha nada com isto. Não querendo estar a insinuar, mas acreditas que alguém que te conheça através do movimento Não é Normal é mais provável depois também de seguir e ir a espetáculos teus? Sim, eu também não estou aqui a dizer que as coisas não estão ligadas, mas lá está, eu também são consequências uma da outra. Isso vem, o movimento Não é Normal surgiu do meu trabalho enquanto comediante, de querer dar esse lado, tentar fazer o humor com o machismo e não o contrário, não é? Portanto, pode acontecer. Agora, vou dizer, se me conheceram só pelo Não é Normal, não podem vir aos meus espetáculos de stand-up. Primeiro têm gostado de mim como comediante. Não, claro que obviamente as coisas depois estão unidas e posso ganhar com isso, mas não é nada, não quero ganhar dinheiro, não ando a tentar nada disso, através de uma coisa que eu acredito mesmo. Para terminar esta questão, e isto esqueci-me de pegar há bocado na altura quando falei da questão dos pares. Existem alguns comediantes que já fizeram beats, eles próprios, referentes à tua pessoa. Já deves ter estado, nomeadamente o Miguel Neves. Não vale a pena também não estamos aqui com rodeios. Como é que, não sei se já viste o beat ao vivo ou já ouviste falar? Não vi, mas sei lá, eu gosto muito do Miguel Neves, acho que é mesmo um excelente comediante. Não vi e pode dizer o que quiser, não me vai afetar do ponto de vista... Não te incomoda? Não. Vindo do Miguel Neves, que ainda por cima sei mesmo que é um gajo já com piada, que é inteligente e que é provocador também. Portanto, acho muito difícil que ele não concorde com as coisas que eu defendo, mas ele é o mesmo amante do humor. Portanto, se ele tiver que ir para o palco discordar de mim para fazer rir as pessoas, vai fazer isso. Não me incomoda minimamente. Então vindo do Miguel, que é mesmo, já um gajo que eu curto e que como comediante gosto mesmo também, não me afeta nada. Vamos então falar de John Oliver, que foi quem escolheste para trazermos aqui hoje ao podcast. O John Oliver, que é um humorista britânico, e foi mais conhecido neste caso começou no Daily Show, mas atualmente o Last Week Tonight. Costumas acompanhar este programa através da internet? Sim. É mais por aí que consomes? Sim, e também na HBO dá para ver os programas completos. Pois dá. Agora temos aquela... Porque no YouTube eles metem o segmento principal, pronto. Mas na HBO dá para ver os programas completos, também são bastante divertidos. Ele também fez, acho que ainda faz, mas não com tanta regularidade, de stand-up durante alguns anos, mas acompanhaste mais através do programa? Sim, eu quase nunca vi, acho que nunca vi stand-up dele, mas vi-o no Community. Essa série? Sim. Essa tinha série, também o Childish Gambino, Donald Glover, exato. E mais, aquele era que é muito fixe também, que faz stand-up. Por acaso nunca acompanhei, apenas vi episódios soltos que na altura dava na Fox Live, talvez. Não sei que era numa Fox qualquer. E pronto, ele era o reitor da escola principal. Sim. Não é? E depois era aquele gajo também, como Joel McHale, acho que é qualquer não sei. O elenco é incrível, eu ria muito com aquilo. E foi aí que conheci o John Oliver, na verdade. Foi? Ver Community, sim. Eu por acaso fui no Daily Show, quando ele substituiu. Portanto, ele substituiu o Jon Stewart durante um tempo em que o Jon Stewart esteve a fazer um documentário. Estava a realizar um documentário, filme ou o que é. E foi aí que ele depois ficou mais conhecido. E aliás, aí é que surgiu a proposta dele depois ir para a HBO. Sim. E acho que é um programa incrível. Está sempre a ganhar os Emmys, na verdade. Ganha-se. E não desfazendo, é diferente. Eu adoro o Trevor Noah e o Colbert, portanto, para pôr do mesmo género de humor político e social. Claro. Mas pronto, é diferente, não é? Colbert e Trevor Noah são diários, portanto é muito difícil ter a profundidade que tem o Last Week Tonight, que tem uma semana de investigação e de uma equipa de guionistas incríveis. E depois lá está, aquilo tem muita graça, e há bocados às vezes nem sequer fazem rir propriamente, mas lá está, é o tipo de humor com o qual me identifico muito, porque consegue falar de coisas, problemas sociais e políticos de maneira, a maior parte das vezes hilariante, mas mesmo que não seja sempre hilariante, de maneira muito acutilante e importante.
E vamos então à rubrica Quem me dera ter sido eu. Quem me dera ter sido eu. Nesta rubrica trouxeste, neste caso não foi um beat, mas foi um excerto do Last Week Tonight, o programa de que estávamos a falar. E porque é que, antes de passar, porque é que foi este excerto? Eu tive um bocado indeciso qual deles é que trazia, porque gosto de vários episódios. Mas pronto, como já sabia que isto nós íamos sempre inevitavelmente falar Não É Normal e deu falar de igualdade de género no humor e usar tanto isso e não sei o quê, esse é um bom exemplo de um tema de desigualdade de género altamente profundo, que é a desigualdade de género na medicina e na investigação científica, e como isso tem criado desigualdade de género altamente perigosa, porque acaba por matar pessoas, neste caso mulheres, e como eles fizeram uma investigação incrível e depois obviamente transformaram isso num segmento de humor muito bom e muito relevante. Lá está, eles pegam em temas que são muito relevantes para a sociedade. Vamos escutar um excerto, podem procurar no YouTube, isto tem 22 minutos, portanto não vamos obviamente ouvir tudo, mas é Bias in Medicine, no Last Week Tonight, de John Oliver. These women were basically excluded from medical research trials, in part because of a concern that their menstrual cycles would complicate the results. And in some cases their exclusion was utterly ridiculous, as this news report from the 90s shows. In 1990, the Journal of the National Cancer Institute published this report, which looked at the impact of diet on estrogen metabolism and its links to cancer of the breast and uterus. All of the subjects were men. It's true. They studied a way to prevent cancer of the uterus on people who did not have one. That's ridiculously unhelpful. It's like studying healthy conflict resolution and only surveying the Real Housewives of New York. They've resolved no conflicts. Foi o excerto que o Diogo Faro gostava de ter escrito, neste caso do Last Week Tonight. Não, bem, só esse bocadinho, era todo o Era episódio, todo, sim. Os episódios não são muito longos também, portanto podem facilmente encontrar. Vale mesmo a pena. Eles agora estão de férias. Estão de férias agora? Voltam para uma nova temporada agora em fevereiro, creio eu. Mas já referiste há bocado, falaste do Colbert, falaste do Trevor Noah, já não me lembro se também falaste do Jon Stewart, mas acho que sim, nas mensagens que trocámos. Sim, ou seja, possível. Todos comediantes que aquilo que já disseste, estão ligados de alguma forma a estas questões sociais políticas porque têm um programa, mas nem se distinguem muito no stand-up. À exceção do Trevor Noah, que tem alguns solos na Netflix, 2 ou 3. Bom, e fala muito de racismo. Sim. Ou seja, na comédia a tua área principal não é o stand-up, é mais tipos de programas deste género, tipo um talk show, na verdade, até porque já tiveste. Eu gosto muito de stand-up, mas isto é o que eu consumo muito mais do que stand-up. Bom, para já há mais regularmente. E depois vejo sempre, estou sempre a ver o Trevor Noah, o Colbert e o John Oliver, muito mais do que qualquer espetáculo de um special de stand-up que sai para a Netflix e não sei o quê. De vez em quando vejo um ou outro. Adoro o Chappelle, e é também muito interventivo. Tem aquele lado muito ao contrário, consegue, ele é mesmo genial, consegue às vezes passar determinadas mensagens dizendo exatamente o contrário, e depois há pessoas que aquele pessoal ele está a ser bom humor negro, quando no fundo ele está a dizer exatamente o contrário, e a ter mensagens altamente positivas mas pronto, mas o David Chappelle é mesmo genial e hilariante a dizer seja o que for, e super inteligente. Mas sim, vejo muito mais este tipo de conteúdo humorístico do que stand-up, apesar de ter gostado de stand-up, não sei, então vieste a fazer um programa deste género em Portugal? Havia, não sei se já estaria preparado para esta profundidade, por exemplo, mas até porque ele tem uma equipa gigante. Sim, mas gostava muito de fazer uma coisa assim. Já tiveste talk shows ao vivo incluído, e também algumas coisas no YouTube? Sim, gostei imenso de fazer. Não estás a pensar voltar com essa ideia agora? Para já não. Eu gostei muito, fiz com o Pedro Sousa, o Pedro Durão e o Eduardo Correia da Silva, esses palermas da Roda Bota Fora, e seria fixe voltar, mas na altura eu não tinha disponibilidade financeira para estar a investir em coisa, era mais pedir favores e estúdios e equipas e não sei o quê, mas dando mesmo gosto de escrever aquilo
pensar, ainda gravámos, tínhamos mais coisas gravadas que depois já não conseguimos editar, e depois acabaram por não sair os outros episódios que eram para ter Pois é, saído. somos todos idiotas, talk shows Yeah, saíram um saíram pouco. 3 e iam sair mais. E até correu bem, deu bom feedback na altura. Quantos é e que tinham gravado na altura? Já não tínhamos 6, mas depois não conseguimos editar e que faltava gravar 2 ou 3 sketches e não sei o quê. Ou seja, nunca Mas vamos aquilo ver perdeu-se. a... Não, isso. não, e havia alguns muito divertidos que não acabaram por sair. Pronto, É acontece. pena. Yeah, mas para já não está nos planos. Gostava de um dia talvez pensar nisso, mas não é uma coisa que eu tinha planeado agora para 2020, pelo menos. Para 2020 não. Não. Dentro da televisão já apresentaste também o CC Black Black Friday. Friday, Uhum. ainda ia dizer All Star, já me enganar. E agora voltaste à televisão com a RTP. Uhum. Já fizeste alguns Vox Pops, que era um formato que já conhecias, Uhum. num talk show, lá está. Sim. Esta ideia do Vox Pop, tu próprio já falaste dela, que é um formato em que manipulas muito Uhum. as impressões que recolhes, sim. não é? As pessoas não podem- para ter piada. Claro, aquilo não. Desculpa, te interrompi. Não, mas a minha questão era se achas que esse formato ainda te identificas com ele. Porque até agora deixaste de fazer um bocadinho isso. Sim. Pá, porque é um formato que cansa durante a o mim ano. e às pessoas, não é? Eu acho que é um formato fixe ainda se for feito de vez em quando. Se for feito Ok, pontualmente, então. Sim, se for pontualmente, com um assunto fixe, eu me lembrar de uma perspectiva fixe para ir para a rua, provocar as pessoas, como fui agora para o 5 para a meia-noite, o Vox Pop que fiz. Portanto, por isso é que também vai ser pontual e não vou estar no 5 Não vai todas as ser semanas. todas as a fazer, semanas? não. Ok. Porque acho que é um formato que é giro, sim, pode ter muita graça, pode ter um bom conteúdo humorístico, mas facilmente cansativo se repetir. Achas que é um Com formato regularidade. fácil? Eu acho que é mais difícil do que as pessoas pensam, não é? De estar ali, tens de ter um bom poder de resposta imediata, podes levar perguntas planeadas, Sim. mas o que depois tem graça é a interação de Claro. tu e com a pessoa e o que consegues responder à pessoa que está ali E quase imediatamente. pôres do E- lado dela. Sim, ironicamente, exatamente. sim. É o que as pessoas muitas vezes me perguntam: como é que estás ali? E não te começas a rir. Às vezes também não sei, mas eu tenho mesmo gozo em falar com as pessoas. Opa, e tentei também nunca estar assim a dar um baile ostensivo às pessoas, não é? Explicar-lhes depois no fim, pronto, percebeu que isto era não sei o quê, e não tentar humilhá-las, mas às vezes é fixe estar a tentar encurralá-las com determinadas perguntas para elas dizerem merda, por isso. Depois as pessoas às vezes vêm na net chatear-me: mas tu não manipulaste a pessoa, não sei o quê. Opa, eu não sou jornalista. Eu não estou a fazer um census. Aquilo é a propósito, é a maneira como eu edito e não sei o quê, ou como alguém edita para contar comigo, é para as pessoas que estão a ver se rirem. Agora, também calma, as pessoas disseram mesmo aquilo, não é? Sim. Há pessoas que aquelas coisas, não estou a pôr palavras na boca das pessoas. As pessoas dizem mesmo aquelas barbaridades. Portanto, Há uns tempos falaste também numa entrevista de um piloto de um mockumentary que depois, entretanto, não houve novidades sobre isso. não curti. Fizemos, mas Fizemos tu e quem? eu não lembro se o Durão estava a escrever isso comigo. Acho que sim. E fizemos mais a equipa de filmagens. Ficou engraçado, mas não foi engraçado o suficiente. A ideia era fixe, mas tinha que ser muito, muito bem feita. Qual é que era a ideia? Era mostrar a realidade de um guru espiritual, mais ou menos, mas estavam sempre a aparecer. A ideia do Gustavo Santos. Sim, É isso, pegado nisso. sim, um Ok. bocado nisso, na altura que eu usava muito contas, já foi para aí há 3 ou 4 anos, sei lá. E mostrar sempre o lado da farsa, que era o lado capitalista desse tipo de pessoas, o lado que não é nada de mérito, que é só tirar areia para os olhos das pessoas pobres e não sei o quê, e que precisam de amor e carinho e depois são uns hipócritas. E era mostrar isso, mas a ideia, se fosse muito bem feita e eu representasse super bem e não sei o quê, aquilo ia ser fixe. E ficou um piloto que eu não me satisfez o suficiente. Achei que às vezes temos que assumir as coisas, não é? Se não é bom o suficiente, tenta-se uns anos depois com outra ideia ou faz outra coisa, caga-se. E foi o que achei melhor fazer. Não me pareceu que fosse o caminho, não estava com graça o suficiente, não é? A ideia tinha mais graça do que a concretização, percebes? Mas já tens mais ideias para projetos em televisão que queiras desenvolver durante este ano ou o próximo? Não. Não. Sabes que não tenho a cena de ter a vida super planeada, nem pessoal nem profissional. Portanto, tenho uma ideia que estou a desenvolver com o Durão, mais uma vez, sempre
Escrevemos O casal, juntos, sim. com o casal escrevemos juntos já há muito tempo. Eu tive uma ideia para uma cena que quer fazer, contei-lhe, ele curtiu e ele me a escrever isso. Mas é televisão Ainda não sabemos. Ainda Também não depois estamos a escrever e depois Ok. logo se vê o que é que dá para fazer com aquilo, mas acho que é uma ideia fixe. E é isso, mas tenho um lugar estranho. Vou começar a escrever um livro novo e que é isso que acho que me vai dar muito trabalho e muito gozo. É um livro sobre viagens, finalmente? Ou ainda não? ainda não. Isso há de surgir um dia, acho que vem com naturalidade surgirá. Vai ser um livro, sei lá, de ensaios, de crónicas, de apontamentos sobre a sociedade atual e futura, a maneira como eu vejo as coisas. Vai ser não direi uma extensão, um bocado uma extensão do que já escrevo nas crónicas do Sub 24 e no Instagram, ou o que for. Mas quero fazer uma coisa bem escrita, não estar muito preocupado com ter graça, mas acima de tudo em escrever bem e que seja um bom livro. Portanto, não é aí se calhar não ser tanto comediante e ser mais escritor, se conseguir, vou tentar estar à altura. Mas escrever crónicas que possam ser mesmo divertidas e que as pessoas possam rir, outras se calhar são mais reflexões. Não vai ter sido um formato muito estanque, mas eu gosto mesmo de escrever e gosto muito de ler, etc. E, portanto, isto para mim está a acontecer neste momento. Vou assinar o contrato esta semana com uma editora que me convidou para isto e eu fiquei super feliz porque é uma editora que eu admiro imenso. Qual é que é a editora? Não podes... Sim, quando isto sair já assinei o contrato, já está tudo bem. Penguin Random House, ok. tem mundial, é incrível, e cá em Portugal tem várias chancelas das quais gosto muito, como a Objetiva, que é pela qual eu vou assinar, depois tem as outras, Alfaguara e a Companhia Sim. das Letras, etc. E pronto, portanto isso vai ser um grande desafio para mim, a escrever um livro que eu considero assim, um livro bom. Já vou ser assim um livro e não desfazer dos outros que escrevi Que já do meu próprio escreveste. trabalho, mas que é diferente. Mas estavas a dizer essa ideia que tiveste e que estás a desenvolver com o Pedro Durão. Uhum. Isso para quando? Para este ano? Não tem uma data? Sim, isso vai ser para este ano. Mas vai ser audiovisual, é isso? Vai ser audiovisual e vai acontecer este ano, a partir do primeiro semestre. Primeiro semestre, Portanto, ok. Então, estamos no primeiro semestre. Sim. Portanto, há de surgir uma cena. Traz cerveja também há de voltar. Traz cerveja vai voltar, só que o Durão tem trabalhado muito, o rapaz agora trabalha muito, coitadinho. E não temos tido tempo para gravar, mas é uma coisa que... Bom, Mas vocês normalmente ouve- gravam 8 episódios, digamos, e depois param sempre um tempo, é as temporadas, não é? é alguém, ou eu fico mais ocupado num período, ou ele, e depois não conseguimos gravar. Nós não terminamos uma temporada, Mas percebes? vocês Nós, também são um bocado loucos, gravam aquilo tudo num... às Vai, vezes, dois ou três vamos num três dia, num não é? dia, depois Que é, bem... depois apanhamos grandes besanas, Pois. não é? Mas divertimos muito, basta quem vê e ouve percebe que nós divertimos, às vezes divertimos demais, fica com uma confusão do caraças no episódio, depois não se percebe nada, todos aos berros uns por cima dos outros, já divertimos demais. Pronto. Mas vai voltar. Já sabes onde é que vais viajar a seguir? Por acaso não, o ano passado foi bom, o ano passado viajei muito, este ano já vim de Israel há pouco tempo. Só que agora, como vou voltar aqui com o lugar estranho, Já tem algumas datas, ainda falta anunciar algumas. sim, mas Não posso já podes anunciar fazer Lisboa? Lisboa 3 de Abril, Vai ser onde? Teatro Thália, e bom, sim, já está fechado. Estou a seguir a lançar em primeira mão. Espero que não haja nenhum percalço, mas está tudo bem. O resto das datas já estão aí, é só ir ao meu Instagram. E Lisboa vai ser a última? Não, por acaso não, acho que tenho umas depois. Não tenho essa cena da ordem, foi um bocado pela disponibilidade dos teatros e cidades onde queria ir. Ou seja, E nem sequer quer dizer que esteja a tour fechada. Se surgir sim. uma oportunidade de ir a algum teatro, alguma cidade que não fui, entretanto. Começas a 12 de fevereiro em Coimbra, Uhum. vais a Mafra, Aveiro, Porto de Mós e depois Porto, isso já é em março. Ou seja, vais ter aqui E Guimarães, que não está aí, vou também. Guimarães e depois Lisboa vai ser dia Lisboa, 3 de Abril. 3 de Abril. Portanto, procurem aí as datas para o E lugar vou à estranho. Vou à Zambuja também, que ainda não está aí À anunciado. Zambuja? Uhum. Não vais não? Vou. Não vais. Porquê? Porquê? Como assim? Qual é o mal de ir lá? À Zambuja? Não faz sentido. Aquele não tem sítio para te receber.
É claro que. Mas tu conheces assim também a Zambuja? Eu vivo na Zambuja. Tu vives na Zambuja? Sim. Linda, então fala já aos teus amigos todos para irem. Pelo menos alguns que. Não, onde é que foste buscar a Zambuja? Não estou a perceber. Para convidaram-me. Não, estás a gozar, não estás? Não estou a gozar, homem. Estás a falar a sério? Estou a falar a sério. Como assim? Não. Não, vai lá ver. Epá, já... Vai lá ver uma Semana da Juventude ou uma coisa assim. Com uma, Ei, estás a gozar. um programa cultural Não, estás a gozar, diversificado. estás a gozar. Mas qual é o mal de ir lá? Faz mesmo. Mas há mal. Isto não faz sentido. Não há mal nenhum, ainda bem. Mas isto não faz muito sentido. De repente agora vais a Zambuja. Opa, eu estou a ficar um bocado chocado. Qual é o mal? Não estava à espera. A Zambuja não é sítio para receber comediantes. Cancelo? Quer dizer, não canceles. Vais mesmo à Zambuja. Opa, vou a Zambuja. Onde é que vais atuar? Então, Estás-me a dar uma novidade sobre a minha sítio onde eu vivo. se calhar isto ainda sequer está anunciado. Estou para aqui Pois, acho que invitar ainda a não está já. anunciado, de certeza. Mas vou. Faz mesmo. Está tudo bem. E vou, Mas estás a vamos falar sério? divertir. Mal. Gustavo, tu não estás bem. É que nós já falámos aqui da Zambuja, acho que foi com o Rui Mirama, porque ele também foi lá atuar, foi Sim. à Vera Cima, mas é o mesmo município, Sim. que é ao pé. E podias estar a gozar comigo de alguma forma. Não estás. Eu quero ouvir esse episódio com o Mirama ainda. Posso Tens que ir ouvir. depois. Eu também gosto muito do Mirama. Ok. Mas Pá, não. isso algures em março então, porque a Semana da Juventude vai ser em março. Sim, é para aí. Não sabes onde é que vais atuar? Oh, mas tu agora ficaste aflito a fazer Fiquei exemplo. muito- Tu O que é que não está a estás bem. acontecer? Tu Não estás faz sentido. bem. Eu depois, Não, pronto. epá, pois. Queres um convite? Tá, eu arranjo um Não, convite. eu vou lá. Pronto. Não preciso. Tua namorada vai beber-me a Mafra. Vai? Ela disse. Ok. Pronto. Tu vais à Epá, Zambuja. ela ainda Pronto. vive um bocadinho longe de Mafra, mas pronto. Pronto. E é isso. Mas vou voltar com a tour e. Está aqui anunciado então em primeira mão, Diogo Farnaz Zambuja, Lisboa não interessa. Exato. Pronto. Lisboa, Zambuja e Guimarães já estão aqui Guimarães. anunciados. As três grandes cidades que faltavam. Exatamente. As três cidades que faltavam. Na minha Sabes que a tour. Zambuja é, portanto, Vamos continuar a falar de Ribatejo. Zambuja. Vamos, que é tópico interessante. Ribatejo, portanto, touradas. Não vou falar de tourada no Não vais? espetáculo. Bom, não falo de tourada Mas vais no fazer espetáculo. agora a sério, vais fazer o lugar estranho Vou todo. fazer o lugar estranho, sim. Todo? Sim. Ok, fixe. Isso é fixe. Pá, acho que sim, e está tudo bem. As pessoas das Zambujas são fixas, achou? Sim. Então não. E como não vou falar de, Mas não de sabes em que sala, touradas, em estão que assim sala muito que é. para chatear. Estou mesmo curioso. Não em que sei, sala não é que vais sei. atuar? Depois eu mando uma Ok. mensagem e me Tá posso morada, coordenadas de GPS, se precisares. Agradeço, Se agradeço. quiseres, pronto. Muito bem, Pessoal, fica, queria está pedir aqui desculpa aqui anunciado. às pessoas que estão a ouvir este podcast pela Que saudades. aflição do Epá, Gustavo em não saber faz que eu muito vou sentido, à sabes? Zambuja. Estou surpreendido lá. com a câmara, cada vez melhor. Porque, aqui há 3 anos foi Carlos Moura e Alexandre Santos. Uhum. Ano passado foi Pedro Teixeira da Mota, Rui Mirama e Hugo Subtil. Uhum. Agora Diogo Faro. Portanto, estamos bem. E não deve ser o único, não é? Deve ser. Se calhar Foram há os mais. conjuntos do ano passado. Não, mas o ano passado foi tudo num dia. Pois. Opa, a mim, acho que Roda bota fora, vai contigo, Isso era fazer a lindo. primeira parte. isso a mim era lindo. Primeira Ou parte segunda não, pois as pessoas gostam tanto e vazam, já não me querem ver. Epá, não estou a acreditar nisto. Estávamos a falar de viagens, já não sei onde é que Viagens, disseste pronto, não que tenho, ias. não tenho ainda nada. Tenho muitos países onde eu queria ir este ano, como Colômbia e Peru, Coreia do Sul. Eu queria ir à China, bom, não é uma boa altura, está tudo lá Não é? a morrer com o outro vírus. Pois, que agora estamos a Mas apaixonar. Japão, pronto, tenho de decidir ainda. Mas primeiro agora, com estes projetos grandes, voltar com o lugar estranho vai ser importante. E o livro, mas o livro, pronto, posso escrever em qualquer lado. Tenho aqui um apontamento giro. Já tenho aqui um print de uma história tua, isto vai parecer muito stalker, mas não faz mal, de uma história tua já há bastante tempo guardado, porque epá, já sabia que eventualmente vinhas aqui, Sim. a não ser que recusasses, mas acho que não. Já não consigo, deixa-me cá ver o detalhe do dia, que isto é interessante, para perceber exatamente quão louco isto é. Não consigo ver, giro. Espera, eu depois quero testar. 23 de julho de 2019. Pronto, também não foi assim há tanto Não tempo. foi muito tempo, sim. Foste à Mongólia. A Mongólia tem um comedy club e tu atuaste? Não atuei. Isso Não foi para dar atuaste? baile. Foi para dar baile. Mas tem um comedy club. Yeah. Mas foste lá tipo só tirar a foto? Sim, estava vazio. Pá. Pediste para tirar a foto, fez? Sim, não atuei. Mas tu és rato, andaste Epá. aí a ver. Na altura Bom- fiquei parvo. Bom apontamento. Não, pá, não. Não A atuaste? Mongólia é um país fascinante. Epá, o Ulaanbaatar, que é a capital, onde foi tirar essa foto, tem uns barzinhos e uns restaurantes, assim, uma coisa mais moderna. Mas o resto, ainda é um povo, ainda há muitos nómadas lá. O país é gigante, é o país menos densamente habitado. Aquilo é
às horas e horas, andar de um lado para o outro, para chegar de uma aldeia à outra. E uma aldeia, diga-se, um conjunto de 10 casas e búfalos à volta. Sei lá. Foi uma viagem muito interessante. Não é um país onde eu queira voltar, não, aqueles que voltas várias vezes durante a vida, mas foi uma viagem mesmo rica. E normalmente quando vais para fora procuras circuitos de comédia? Ou não? Não. Também costumas ir para países que se calhar ainda não estava muito enraizado, não é? Também, sim. Não tenho bem noção também. Sim, e a minha cena, pá, imagina, eu adoro humor, correto. Agora, não sou fanático por humor. Não és aquele nerd de comédia, não? Por isso é que eu não vejo assim tanto humor. E não estou a dizer isto como cagância. Eu gosto mesmo de humor e vejo de vez em quando. Só que eu gosto de muitas coisas. Quero ler imensos livros, quero ir para países, quero viajar imenso para países onde não tem nada a ver com comédia, não vou à procura de comedy clubs e não sei o quê. Pá, que tenho uma data de coisas para fazer não relacionadas com o humor. Bem, como toda a gente tem, na verdade, não sou diferente dos outros comediantes, mas de facto não consumo assim tanto o humor quanto isso. Vou vendo e há coisas, pronto, como eu te disse, aquelas falámos no início, isso acompanho quase religiosamente, todas as semanas vejo tudo desses 3, mas de resto não. E viagens então não relaciono mesmo nada com comédia. Não quer dizer que não vá quando for a Nova Iorque, gostava de ir. Estive em Londres há pouco tempo, disse como vou a Londres regularmente, e houve uma vez que por acaso fomos a um comedy club um bocado, mas não é uma coisa que eu procuro nas viagens. Já deves de certeza ter ouvido falar deste documentário que é na Netflix, que é do Larry Charles, em que ele... Não viste? A sério? Qual é que é? O Larry Charles era produtor do Seinfeld, também produziu algumas coisas do o Borat e o Bruno, do Sacha... Nunca sei dizer o nome dele. Aquele gajo que faz de Borat. Como é que se diz o nome dele? Sacha Baron Cohen. Baron Cohen, exatamente. Ele ajudou a produzir esses documentários e ele fez um documentário, esses filmes, aliás, e fez um documentário na Netflix que se chama Larry Charles Dangerous World of Comedy, em que ele vai a vários países que estão assim em situação de guerra ou outra coisa e vai à procura de comediantes. É muito fixe. Eu nunca vi tudo, mas nunca vi tudo. Não cheguei a ver tudo. Mesmo fixe, relacionado com comédia. Por acaso quando vi isto, que já saiu o ano passado, na boa, achei logo que isto era um bocado a tua cara, porque viagens e comédia. Que engraçado. Larry Charles, o perigoso mundo da comédia. Tens que ver. Opa, já está aqui. Isto é uma coisa que me vai interessar mesmo, de certeza. Comédia e viagens, claro. Pronto, também vejo muitos programas de viagens e essas coisas. Tenho aqui mais uma rubrica. Por exemplo, já viste o Turismo Macabro? Super interessante. Ainda não vi. Turismo Macabro. Ainda não vi. Tenho lá para anotar também. Pronto, lembrei-me agora. Mas eu gosto mais de... Isto agora estamos a oferecer ao humor, mas gosto mais daquelas cenas de true crime. Sabes? Também vejo algumas. É muito forte. Também vejo algumas. Pois. Bem, humor. Estou a ver o The Outsider agora. Isso não é true crime, mas sim. Humor. Portanto, temos aqui mais uma rubrica no podcast. E o Rui Mirama tem uma pergunta para ti. Opa, é só tá. Como é que conheceste o Ricardo? Há aqui uma rubrica que se chama Como é que conheceste o Ricardo Aruz Pereira? Neste caso o jingle é a voz do Rui Mirama, porque ele, quando teve cá no episódio, quis fazer o jingle por ele e depois aproveitei para pôr uma musiquinha por trás de rato. Exato, é fixe. Que aparentemente é um dos melhores ilustradores portugueses da atualidade. O Mirama, é verdade. Ficámos todos admirados. Está com muito as caricaturas, embora a do Sousa não esteja bem feita, porque está mal. Mas, exato, como é que o convidado conta sempre a história de como é que conheceu o Ricardo Aruz Pereira, porque aparentemente toda a gente tem uma história fixe. E tu, como é que conheceste o Ricardo? A minha não é nada fixe. Não é? Não. É pá, fogo. É bem banal. Olha, nós estávamos a fazer o talk show. Entrevistaste talk show e queríamos entrevistá-lo. Pronto, e mandei-lhe um e-mail e ele respondeu-te logo. E ele respondeu, e depois cruzámos numa conferência que ele fez sobre o humor também, acho eu. E falei com ele, aí ele foi um bacana, como é com toda a gente, e aceitou, trocámos números. A cena mais fixe foi que depois gravámos a entrevista, que demorou para uma hora, e estávamos num restaurante, que lá era de almoço, ficámos a almoçar, eu, ele, o Pedro Durão e o Pedro Sousa. Pois. E isso é que foi mesmo fixe, pusemos para aí 5 horas à mesa e nós na altura não conhecíamos. Sim, sei lá. Podiam ter gravado um traz cerveja ali. Não havia, isso já foi há 3 anos ou assim, ou 4, não sei. E pronto, e aí percebemos que
além de culto, inteligente e engraçado, como já toda a gente sabe que é o Ricardo, sei lá, um gajo super bacana e acessível, e para nós, com ele, comediantes ainda bastante novos na carreira, Claro. foi fixe, como é óbvio. É a mesma história do Pedro Durão. Claro. Faz e sentido. há de ser do Sousa Faz quando ele sentido. vier cá. Já falamos aqui de que andaste na Escola Superior de Comunicação Social, onde estamos. Verdade. Gandesques. Boas memórias. Nesta altura, quando andavas em PM, foi quando criaste o blog. Foi depois. Já foi depois. Já estava a trabalhar há 2 anos ou 3. Mas, ou seja, enquanto andaste por cá, esta questão do humor não surgiu de forma alguma? Ou já tinhas isso um bocado, se calhar, Sim, mas inerente, mas não... nunca foi nada, nunca passou pela cabeça ser profissional, nem nada. É sempre, era só mais um das pessoas que eventualmente tinha graça a dizer coisas no bar da faculdade. Nunca fui nada... Nunca foste aquele gajo que estava sempre a mandar as piadas? Não, sim, fui, mas era mais um, não era... Eu sou o maior, sou o mais engraçado. Sempre admiro, gosto mesmo de estar com pessoas que têm graça e admiro muitas pessoas que têm graça. Amigos meus, tenho amigos que são hilariantes. O António Sousa, o Francisco Saragossa, que para referir que não são nada comediantes, fazem-me rir muito só com a maneira como falam e as coisas que dizem, etc. Mesmo o Bolinha, que é um Palermo, pronto, esse está mais metido no humor, que agora é produtor e chegou a fazer. Pronto, tem muita graça, acima de tudo porque está sempre com arte, quem vai começar a chorar a qualquer momento. Pronto, e é o meu produtor de Lugar Estranho e faz-me rir com aquele arte cão abandonado constante. Mas nunca aqui na ESC não era o maior disso, sei lá, era pronto, um gajo que tinha um bocado a mania que era engraçado e pronto, mas acima de tudo nunca passou pela cabeça, como agora, longe de me achar o maior no humor. É um trabalho fixe que eu adoro fazer, adoro os colegas que tenho e estar no mundo da comédia, e acho que faço um bom espetáculo e quero escrever um bom livro e pronto, e não tenho pretensões de ser o maior do mundo. Recentemente divulgaste no teu Instagram, eu vi no Instagram, deves ter divulgado em mais sítios, vais fazer um espetáculo com a Control, juntamente com o Guilherme Fonseca e Banana Papaya. Que é que isto ainda está muito incógnito. Podcast sair já foi, mas pronto. Ainda não terá, em princípio ainda não terá sido, mas é um espetáculo de stand-up, na verdade. Vai ser um espetáculo de stand-up normal? Sim. Só que com texto relacionado com a Dona Rotina. Com a Dona Rotina. Que é isso? É essa campanha é só mais um controle. Mas é fixe que as marcas apostem no humor e que nos contratem para fazer um espetáculo. Bem, que nos contratem é sempre fixe, não é? Bom, sim. Mas que seja sempre um espetáculo de stand-up, nem sequer foi só a cena de olha, querem fazer um post sobre preservativos. Não, fizeram toda uma campanha que é ok, fazemos os posts no Instagram, mas está tudo integrado, vai resultar num espetáculo de stand-up sobre os temas da Dona Rotina, portanto acho que é fixe. Foi uma campanha em que uma marca se quis envolver com o stand-up português, com uma parte mínima do stand-up português, mas que demonstra investimento. Bom, as marcas não são paras, não é? O stand-up está um bocado na moda, mas esperamos que seja uma moda ou uma coisa que dure, porque realmente agora há tantos comediantes a fazer tanta coisa boa e há público para todos, não é? Portanto, isto pode, a partir disto será uma coisa que vai vingar se nós, comediantes, continuarmos a fazer um bom trabalho. Se continuarmos a fazer um bom trabalho, as pessoas vão querer continuar a ver-nos no YouTube, na televisão, na rádio e ao vivo. E é um bom sinal que as marcas também apostem nisto e num formato que, assim, pensarem numa campanha desde o início a saber que era culminar num espetáculo de stand-up. Mostra que o stand-up está a crescer e não ser só, olha, façam aí um post. Claro. Quando eu te perguntei sobre quem é que querias falar, o teu primeiro nome foi Anthony Bourdain. Já referi na introdução que é o teu ídolo. Curiosamente, na altura fiquei assim um bocado apesar do Anthony Bourdain ter muita piada naturalmente, sim, ele também me lembrei, neste caso. Como é que, ou seja, sendo tu comediante, apesar de todos esses interesses que já referiste, como é que vais buscar alguma influência para a comédia a coisas que não são exatamente comédia à primeira vista, diga-se assim. Ou seja,
o Bourdain, apesar de não ter beats, terá algum tipo de influência na forma como expões as tuas ideias. Claro. O que é que há em ti de Anthony Bourdain? Será mais ou menos esta a questão? Sim, não quero ser pretencioso e dizer, o que eu tenho de Anthony Bourdain, não sei o quê. Para ser, não o que eu tenho dele, mas algumas coisas que... Sabes cozinhar muito bem também? Não de todo como ele, mas gosto muito de cozinhar e de aprender coisas novas na cozinha, gosto muito de cozinhar, gosto muito de viajar, gosto muito de falar a pessoas e perceber as realidades tão distintas das pessoas, seja dentro do país, seja fora do país. Especificamente no humor, o que é que... Sei lá, do humor não sei bem como é que ele me influencia diretamente, mas a maneira como, as perspectivas como tu olhas para as coisas, cada pessoa pode olhar com uma perspectiva mais ou menos diferente para determinado assunto. E ele vê as coisas acima de tudo com grande humanidade, com um grande sentimento empático pelas pessoas e pelo mundo, e um interesse genuíno pelo mundo, que é isso que eu tenho e me fascina tanto em viajar, em conhecer pessoas. Mas depois também reconhecer que há muita coisa errada e que pode ser alvo de crítica, e se conseguimos fazer o humor disso, melhor do que só fazer a crítica por fazer. Portanto, acho que é um olhar perspicaz das coisas que ele tem e que acaba por passar isso depois de forma cómica, apesar de não ser comediante. Uhum. Voltando aqui ao Lugar Estranho, que vais, como já disse há pouco, vais voltar para uma segunda temporada, digamos assim, desta tour. Escutaste o Tivoli, vais voltar, como já referiste, a ter uma sessão, duas sessões em Lisboa. Uhum. Sim. Posso dizer que são duas? Sim. Neste espetáculo que já referimos aqui no início, dás sempre a tua perspectiva sobre este lugar estranho, mas uma das coisas curiosas que apontaste é que às vezes o lugar estranho pode ter um duplo sentido, que pode ser a tua cabeça, ou pode ser o mundo. Certo. Sentes que isto não te colocando de um ponto pretencioso, mas sentes que na comédia em Portugal ainda és um dos únicos ou o único que faz isto de forma tão declarada e tão com este ponto de vista tão definido? Provavelmente, e isto não quer dizer que seja bom ou mau, portanto não sei se é pretencioso, não sei se é bom ou mau, mas acho que é um bocadinho diferente, pronto, por isso é que depois provoca também reações bastante negativas, outras bastante positivas, mas provavelmente é um bocado diferente do normal, não se encaixa nos parâmetros de um estilo mais sinal de cordes, por exemplo, não se encaixa nos parâmetros de Teixeira da Mota, não é? Não se encaixa nos parâmetros, pronto, está aqui o meu caminho, depois e eu sou fã desta diversidade, lá está, porque acho importante para o público que haja, como há de música, não é? As pessoas gostam de música clássica, gostam de jazz, gostam de kizomba, gostam de Capitão Fausto, e está tudo bem. E na comédia podem gostar de tudo, podem gostar só de um, portanto, eu aqui encaixo-me, sei lá, neste caminho, se calhar um bocadinho diferente, mas ao mesmo tempo não mais que a última Coca-Cola deserto, nem para o bom nem para o mau. É um bocadinho diferente, se calhar, dos espetáculos normais, acho eu. Estamos mesmo quase a terminar. E lá está, desculpa, só para rematar, por isso é que tem essa coisa do lugar estranho ser o duplo sentido, que é, o lugar estranho pode ser o mundo, mas ao mesmo tempo pode ser a minha cabeça, e se calhar sou eu que estou a ver as coisas todas mal, e sou eu que estou a ser estranho da minha perspectiva, mas pronto, é a minha perspectiva na mesma. Estamos mesmo a terminar, vamos voltar aqui só a falar um bocadinho de John Oliver, que, como já dissemos, apresentou Last Week Tonight. Trouxe aqui, para terminamos normalmente com um beat, neste caso stand-up mesmo, do John Oliver, que disseste não conhecias. Acho que agora acho que investigar mais, exato, não é? Ficas a conhecer, e acho que vale a pena. Ele que durante o início da carreira ia muito ao Fringe e atuava muito, e foi mais ou menos a partir daí que fez algumas coisas relacionadas com política. E depois, por acaso não conhecia esta história, quando estava a pesquisar aqui encontrei que ele foi uma sugestão do Ricky Gervais ao Jon Stewart quando ele foi para o Daily Show, sendo que o Ricky Gervais não o conhecia, só sabia o trabalho, só tinha visto o trabalho dele. Ricky Gervais é muito boa a distribuir o jogo também, porque um dos comediantes, eu nem sei bem se é comediante,
Eu lembro-me disto agora e tu já podíamos ter falado. O Diz. que mais me faz rir no mundo é o Carl Pilkington. Ok. Carl Pilkington, Que ele nem é para bem comediante, exato. Pois, para quem não sabe, faz Tem o The Ricky Gervais An Idiot Show. Abroad, que foi, ele era produtor de rádio, o que era, Sim. do Ricky Gervais há muitos Eu anos. acho que ele é só a parte, não é? E o Ricky Gervais descobriu porque ele era muito mal disposto e estava sempre a refilar com tudo e não sei o quê. E o Ricky Gervais acho que se ria muito com ele e pôs-o a fazer coisas. E ele entra no Derek, é incrível, faz-me rir muito. E no An Idiot Abroad, pá, é das melhores coisas Mas que eu vi na nunca vida. viste há uma coisa que começou como podcast e depois transformou-se em programa de televisão, que é o The Ricky Gervais Show, que é o Ricky, o Carl e o Steven Merchant, que escreveu são os três incríveis. São os três. Já viste isso no... Não. Tens que ver, porque aí é que se Ah, vê então claramente tenho que ver isso. que é o Carl Pilkington, tipo, Pá, louco, ele tem- maluco da cabeça. Pá, ele odeia tudo no Totalmente. mundo e isso Pá, faz-me chorar a rir. Coisas que não fazem sentido nenhum. Nada. Pá, Eu também a acho cena isso dele, o An Idiot incrível. Abroad, ele vai para países todo contrariado, pá, se calhar está a exagerar um bocado, mas pá, eu acredito que ele odeia viajar, mas aceitou aquilo como desafio do Ricky e faz aquela série. Epá, ele consegue dizer mal de tudo, não há nada na vida que esteja bem. Epá, faz-me rir mesmo muito. Então, olha, até antes de irmos a John Oliver, vamos passar aqui um certo do Carl Pilkington no o vídeo até se chama Carl's Dumbest Moments no The Ricky Gervais Show, que podem encontrar no YouTube. Tem tudo animado e depois também houve um programa de televisão, como eu já disse, para a HBO. Ele é tão anormal. I mean, you just know that they're probably going to be sorry. They said it's from the time when like caveman was like wandering about and he'd go, hang on a minute, and he'd look round, there's a dinosaur there or whatever, and he'd leg Right, it. this is nonsense. One, not. I hate when people use the term when caveman was wandering around. Caveman and dinosaurs, oh, they used to live together, yeah. Oh, that's the same era. Yeah. What have you been watching? Raquel Welch. What do you mean? Well, what do you mean caveman wandering, knocking around with a dinosaur? You know the Flintstones is only partly based on fact. Dinosaurs and man did not coexist. The dinosaurs had long gone before man arrived. You don't believe us? Foi aqui um pequeno excerto do Ricky Gervais Show. Podem encontrar no YouTube, como já disse. O Diogo já ficou fã. Já vai procurar. Ainda não sei se fiquei bem, tem que ir ver, mas é Carl Pilkington, pá, tem que ir ver. Como estávamos a falar há pouco, o John Oliver, que foi sugerido, daí é que surgiu, foi sugerido por Ricky Gervais ao Jon Stewart, e na altura assumiu como correspondente britânico do Daily Show. Já ia dizer Last Week Tonight, mas não, esse é o programa dele atual. Mas como já dissemos, ele também fez stand-up, e vamos terminar com um excerto dele na altura no Just for Laughs, que é já passámos aqui vários certos do Just for Laughs, na altura um beat sobre o facto de os australianos irem votar bêbados. Já vão perceber mais ou menos porquê. Diogo, obrigado pelo convite, por teres Quero vindo estar aqui. e não percam o Lugar Estranho já agora. Isso, e isso. a atuação do Diogo Faro na Azambuja, que vai Vais ser lá ou não? vou, de certeza. Tu já chegaste a ver o Lugar Estranho? Vi parte no Alive. Fizeste, fiz um bocado fizeste lá. um bocado aqui. Sim, mas vai à Zambuja, acho que Claro que vou. Então, e tem Azambuja. o cenário e tem... Pois. Não sei ainda bem onde é que vais atuar, mas sim, vou ir à Zambuja. Diogo, Obrigado pelo convite. obrigado. Vamos terminar com o John Oliver. Até um dia. They have 100% voting in Australia. How have they achieved this? Well, in Australia, it's illegal not to vote. So it's brilliant. Who'd have thought they were capable of that kind of thinking down there? It must be all the blood rushing to their heads. I don't know. I'm not a scientist, but they are upside down. That's a fact. That is a fact. That is a science fact. I don't want to argue about this. That is a science fact. A sonoplastia do Humor à Primeira Vista é de Ruben de Freitas e Luís Batista, o design de Tiago Filipe e Nuno Amaral, a voz dos jingles e genérico é de Tiago Filipe e Rui Mirama. Já sabe, de 15 em 15 dias há um novo episódio, pode ouvir na ESC-FM ou em todas as plataformas de podcast, basta procurar Expresso-Humor à Primeira Vista. Pode ainda ler parte da entrevista no site do Expresso. Acompanhe as novidades também no Facebook e no Instagram em humoraprimeiravista.podcast. O meu nome é Gustavo Carvalho, obrigado por ouvir o Humor à Primeira Vista. Até um dia.